Oi, pessoal! Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Davi já tá aqui na live. Oi, Tami, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo direitinho? Vou mandar aqui pro pessoal. Oi, Vitor, boa noite. Tudo bem? Como que tá a expectativa de vocês? Amanda, João, Babi, boa noite. Gente, já vou chamar o Davi, tá bom? Pra gente já ir dando a introdução, enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Davi, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu ver como é que tá essa iluminação aqui. Meu áudio tá normal aí? Tá tranquilo? Tá. Iluminação tá boa, o áudio também tá tranquilo. Ok, então Primeiramente, manda bala. queria agradecer por você ter aceitado o convite da gente fazer essa live. Acredito que o nosso propósito está aí bem alinhado, né? De ajudar o próximo, de transbordar. Conheci o Davi nessa jornada da La Casa Digital. Tamo junto. A gente não foi, mas a gente tá botando o terror aqui fora, né? Nós somos 12K, né? De todo jeito, nós somos esses 12K. Com certeza. Bom, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Manucci, eu tenho 28 anos, estou designer de interiores e tô aqui cumprindo meu propósito. Faz pouco tempo assim que eu de fato aceitei isso, que o meu propósito está muito ligado a cuidar de mulheres que sofreram de relacionamentos destrutivos, que sofrem de relacionamentos destrutivos. Então, venho com uma bagagem bem grande sobre isso. Deus já tinha me chamado há um tempo e eu, não, Deus, chama outro. Então, agora eu de fato aceitei o que Deus tem para minha vida e estou pronta para transbordar na vida de muitas mulheres aí. Exatamente. Essa é a certeza, né? A gente tem que ter certeza daquilo que Deus tem preparado para nós. É verdade. Ô, Jéssica, eu agradeço o convite, tá? Para mais essa live. É muito bom a gente estar falando especialmente desse assunto. Sim. Porque tem muita gente, igual eu falei no Stories hoje, que acha que porque não é pai, não precisa aprender sobre paternidade, e ao contrário, todos nós somos pais dessa nação, né? Então nós temos um compromisso com as outras pessoas. Nosso compromisso é transbordar nas outras pessoas. Então, de todo jeito, nós somos pais dessa nação. Com certeza. Eu sou Davi McMurray. Para quem não consegue falar meu nome aí, não preciso falar, falo só Davi, né? Eu sou formado em Direito, hoje eu trabalho como personal organizer, mas é uma profissão que eu mesmo intitulei com esse nome, que na verdade eu uni vários conhecimentos meus e formei essa profissão, e eu trabalho com pessoas melhorando a mente delas, também não só melhorando a mente, como também organizando rotinas. Então, por isso eu intitulei como personal organizer. E eu também tenho uma empresa de roupas, que é a No Do's. Então, eu sou empreendedor, posso dizer hoje que eu sou um empreendedor serial. Cada dia eu estou querendo inventar uma coisa, uma moda nova. Entendeu? Cada dia eu estou querendo criar uma coisa nova. E é isso aí. Mas principalmente com o objetivo, como você falou, que é transbordar nas outras pessoas. Mas eu agradeço novamente o convite, as pessoas que estão nos assistindo. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Bom,
para quem está entrando aí, uma boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da paternidade humana versus paternidade espiritual, né? Muita gente às vezes acha que não está ligado, mas está super ligado. Inclusive, uma coisa que é falado muito na igreja, né, que eu frequento, é que o nosso relacionamento com a nossa mãe, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com o nosso pai, né, de sangue, é o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos é o nosso relacionamento com Jesus. Então, está super ligado, está super coerente. E ao longo da nossa vida, né, a gente vai passando por várias coisas que acabam atrapalhando um pouco da nossa paternidade, tanto espiritual quanto a nossa paternidade humana. Muitas coisas que às vezes os nossos pais falam pra gente, que a gente se sente super magoado, super chateado, e que lá na frente a gente começa a vincular, né, a nossa paternidade humana com a nossa paternidade espiritual. Vamos começar pelas perguntinhas? E aí depois a gente vai dando continuidade. Se alguém tiver também alguma pergunta, podem ir falando aí, tá bom? Bom. Antes que você pergunte, Jéssica, antes que você pergunte, vamos mendigar um like aqui. Não é possível que o povo não pode mandar um aviãozinho, né? É verdade, gente. Então manda aviãozinho aí, gente. Aperta o coraçãozinho que dá mais engajamento. Exatamente. É verdade. Bom, a gente recebeu algumas perguntas, e aí, Davi, se você quiser ir respondendo, tá? A primeira pergunta foi, a falta de paternidade humana pode interferir na paternidade espiritual? Ô, Jéssica, eu entendo que não só pode afetar, como sempre afeta. Sempre afeta. Não tem como você desligar uma coisa da outra, porque, na verdade, a paternidade é algo divino. É algo que Deus criou aqui na Terra. É como se tivesse algo lá no céu e Ele trouxesse aqui para a Terra, para a gente poder experimentar um pouco disso. Mas o que acontece? Eu vejo pessoas que não entenderam dessa forma. Porque assim como você vira para um noivo e fala assim que você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Parece ser tão absurdo isso. E falar assim que a esposa, ela deve respeitar e ser submissa ao seu marido. Mas aí as pessoas também acham isso impossível. Só que se você pegar o marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, não existe a possibilidade, se ele fizer isso, da mulher não ser submissa a ele. Com certeza. Então quer dizer, tudo que tem na palavra, tem um sentido, e esse sentido divino. E quando ele criou essa paternidade, ele colocou isso aqui na Terra para nós experimentarmos. Mas o que acontece? Os pais não conseguem pegar o próprio Deus como espelho para isso. Verdade. As próprias pessoas que estão no mundo hoje não entendem que nós temos que pegar Deus como espelho. E qual que é o papel do pai? Hoje as pessoas têm achado que o papel do pai, por exemplo, é chegar lá e falar: meu camarada, você pode contar tudo para mim, fica à vontade, vamos ser amigão. Não tem problema você ser amigo do seu filho. Mas qual que é o papel do pai? O papel do pai é dar orientação, é servir, é cuidar, é aconselhar, é corrigir quando precisa. É saber falar não, né? Porque tem muitos pais aí que falam sim para tudo e depois o filho não aprende a levar um não da vida, né? Exatamente. Que aí o que acontece? Aí às vezes o pai não fala não, acha que o erro não está nele. E quando eu digo pai, eu digo pais, porque mães também. Mas especialmente a imagem do pai em si é uma imagem mais forte que a imagem de liderança na casa. Sim. E o que acontece? Quando não se ensina isso dentro de casa, eles querem obrigatoriamente que os professores de escola, que a igreja dê conta disso. Sim. E não vai dar conta, porque a educação se inicia em casa. Sim. E quando você fala assim, essa paternidade espiritual, está atrelado a isso. Porque o que acontece? Quando você tem pais frágeis, quando você tem pais omissos, quando você tem pais que abandonam filhos, pais que abandonam famílias, pais que traem as mães, mães que traem os pais, quais são os filhos que você vai produzir para essa nação? Você são filhos automaticamente,
Isso, e automaticamente você transfere isso para Deus. Porque, por exemplo, pais que se separam, por exemplo, você automaticamente vai achar que Deus vai separar, né? Vai te abandonar, assim como o pai ou a mãe, enfim, te abandonou entre aspas, né? Mas você leva muito isso para Deus. Por exemplo, uma coisa que eu li que faz total sentido. Mãe, quando você não tem um relacionamento bom com a sua mãe, isso acaba trazendo um buraco emocional muito grande. E isso grande parte das doenças emocionais estão ligadas muito ao relacionamento que você tem com a sua mãe. E automaticamente, quando você tem esse buraco emocional, você sente a necessidade da pessoa de autoafirmação, a necessidade você sente muita carência. Então, você acaba buscando isso em outras coisas. E você, né, em várias outras coisas que te impedem de chegar em Deus, né? Então, tá totalmente ligado, realmente, tanto a parte do pai quanto a parte da mãe. Quando a gente fala em paternidade, não quer dizer que é o pai em si, né? Como você falou. É o pai e a mãe. São os dois, porque são eles as referências que a gente tem dentro de casa, né? De como o pai vai te tratar. A questão até da mulher, se o pai é um pai que te trata bem, que te trata com carinho, que te autoafirma, né? Isso também está muito ligado a como você vai ver Deus, né? Até fugindo um pouco do tema, mas falando da mesma coisa, muitas vezes quando a filha não tem essa autoafirmação do pai, que ela é uma princesa, que ela é uma filha amada, muitas vezes ela busca isso em relacionamentos, ou busca isso muitas vezes até em homossexualidade. É das perninhas para isso, né? Com certeza. Assim como você falou, olha para você ver como que é interessante a mente do homem. Automaticamente, algum problema com os pais afetam aos seus relacionamentos. Demais. Sejam afetivos, sejam sociais. Como que você acha que se esse relacionamento não afeta você socialmente, como que ele não vai afetar espiritualmente? Com certeza. Como que a imagem de Deus, quando ele fala assim, eu sou um pai abençoador, quando Deus começa a ler, coloca aquela palavra pai na Bíblia e você vai ler, o que você vai ter? Você vai ter nojo da palavra pai. Sim, você vai ter nojo. Certeza. Porque o que acontece? Ele não vai te passar, essa palavra pai não vai te passar uma credibilidade, não vai te passar força, não vai te passar não vai te passar credibilidade nenhuma, autoridade nenhuma, confiança nenhuma. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vejo como, igual, por exemplo, pega o exemplo de José. José, quando ele foi, o que aconteceu? Ele foi tentado pela esposa de Potifar. Sim. Ela queria dormir com ele. O que ele fez? Ele fugiu. Por que ele fugiu? Se você pegar o pai dele era Jacó. Jacó tinha uma promessa. Sim. O que Jacó ensinou para José? Eu tive que trabalhar 14 anos por essa mulher. Uai, esse não é o modelo de relacionamento, né, que meu pai me ensinou. Esse não é o modelo. Uhum. Meu pai dedicou a vida inteira para ter essa mulher. Por que eu ia ter essa mulher aqui tão fácil? Eu não aprendi isso com meu pai. Ele pegou um exemplo com o pai dele. Tá? Uhum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, e a gente tem que falar assim, Davi, mas meu pai não tem aliança nenhuma com Deus, como é que eu vou aprender com ele? Na verdade, é o seguinte, a gente tem que entender que, na verdade, você tem que preocupar, não é com o seu pai, quem é seu pai, você tem que preocupar com quem é pai do seu filho. Às vezes o pessoal não pegou de primeira. Uhum. Mas você tem que entender que o problema não é quem é seu pai, o problema é quem é pai do seu filho. Sabe, porque Abraão também não tinha promessa para o pai dele, não. A promessa foi para ele. É para ele, com certeza. José tinha promessa do pai, mas Abraão não tinha. E o Senhor prosperou ele da mesma forma. Então nós temos que entender e começar a ressignificar a nossa vida. Sim. É tipo assim, meu pai foi problemático, agora eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha rotina, eu tenho que ressignificar a minha vida. Agora eu vou ser um bom pai. Eu tenho um exemplo disso aqui em casa. Meu pai deve estar até assistindo essa live. Minha tia também está aí, não me deixa mentir. O que acontece? Meu avô abandonou a minha família. Meu avô abandonou a minha família.
Isso não impediu meu pai de ser um ótimo pai, de cuidar, Sim. de servir, de abençoar nossas pessoas. Mas por quê? Porque ele ressignificou os problemas do pai dele e foi um pai bom para nós. Com Claro, meu certeza. pai tem os problemas dele, mas o que eu vou fazer? Os problemas dele eu não vou levar para mim, eu vou levar as coisas boas para ele, que são a Sim, maioria. Então nós sim. temos que falar assim, o problema não é quem é meu pai, o problema é quem é pai do meu filho. É. Nós temos que entender Inclu- isso. Sim, inclusive, uma das coisas que eu falo muito na questão no meu Instagram, que é até treinando para casar, né? Que antes de Uhum. você querer alguém, você precisa ser alguém que você deseja. E Obviamente. principalmente, quando a gente procura alguém na escassez, a gente aceita qualquer coisa, sabe? A gente traz uma bagagem de déficit de coisas que foram acontecendo, sabe? Emocionais, relações com o pai, enfim, traz aquela bagagem toda, não Sim. conserta e você acaba levando isso para dentro do seu casamento. Então, antes de você procurar um marido, antes de você procurar uma esposa, você precisa, de fato, entender quem você é. Quem você é em Cristo, né? Quem você é em Cristo. Não quem Perfeito. você é para a sociedade. Para a sociedade não tem problema. Tem que saber quem você é em Cristo. Para que Deus te criou? A partir disso, aí sim você vai procurar alguém. E quanto mais você tiver a necessidade, né, de ter uma família, é a hora que você tem que falar assim, não é hora. A hora que você falar assim, não preciso de ter alguém, aí chegou a hora de você realmente ter uma pessoa. Para você não transmitir, né, isso pro seu Exatamente. casamento, enfim, e pros seus filhos também. Vamos para a segunda Exatamente. perguntinha? Claro. Necessidade de aprovação versus paternidade. Acho que a Hum, gente meio que já falou um pouco disso, né? claro. Mas é bom a gente reforçar. É bom a gente Reforçar, reforçar né? esse assunto. É, essa questão de necessidade de aprovação está aumentando cada dia mais por causa da internet, né? As pessoas querem mais Muito. seguidores, querem mais curtidos, querem mais isso, querem mais aquilo, e preocupam com a imagem que elas vão passar. Só pegando um Sim. gancho naquilo que você falou, na questão de você procurar alguém, mas primeiro se tratar, eu estava tendo uma consulta com a moça, por ética, não vou falar quem é aqui, mas eu estava ontem eu estava fazendo uma consulta com uma moça, e eu falei isso para ela. Ela quer ter um relacionamento, mas ela teve problema com filhos, teve problema com irmãos, teve problema, foi traída várias vezes pelo ex-marido. Então, já teve síndrome do pânico, teve tudo quanto é coisa, e separou recentemente. Eu falei com ela assim, se você procurar alguém doente, se você procurar alguém doente do jeito que você tá, você vai achar alguém doente do jeito que você tá. Então, você precisa primeiro preocupar, se você não se preocupa com você, preocupa com o outro. Preocupa com alguém que pode ter uma saúde mental boa e você vai estragar ela. Tá entendendo? Com certeza. Então, essa necessidade de aprovação é uma coisa muito interessante. Você pode pegar duas palavras aqui, para o pessoal entender. Autoconceito e autoimagem. É diferente. O autoconceito é a percepção que você tem de si próprio. Esse é o meu conceito. E a autoimagem é como você se comporta para as pessoas. Entendeu? Então, o problema das pessoas hoje é com a autoimagem. Porque elas têm, às vezes, um conceito daquilo que elas são, às vezes não estão. Não tem. E aí eu vejo dois tipos de pessoas. Tem pessoas que sabem, mas fingem para as pessoas porque tem necessidade de estar em aprovação em algum tipo de grupo, ou algum tipo de sociedade. Outras pessoas ainda, é aquela coisa que você falou no início, ainda não entenderam qual é a sua identidade. E aí, por não entender qual é a sua identidade, elas querem passar uma imagem que aprove para as outras pessoas. E hoje as pessoas têm um problema de, tipo assim, escuta muito falar isso na internet, eu preciso encontrar o meu propósito. Mas eu postei hoje no meu feed lá. Como que você quer encontrar seu propósito se você não encontrou nem a sua identidade ainda? Porque o propósito é aquilo que Deus preparou você para ser. Mas a identidade é aquilo que você é. Como que você não sabe o que você é e vai procurar aquilo que você ainda quer ser? Então, o que acontece? Essa questão de autoafirmação, de problemas com a autoimagem, precisam ser tratados. As pessoas precisam conhecer quem é, o que elas precisam fazer, para depois elas começarem a caminhar. Elas precisam achar a sua identidade. Sim. Então, eu acho que é isso. E também essa questão da falta de identidade, muitas vezes também está relacionada à paternidade humana, né? Pais que se separaram, que aí vem a rejeição.
Entra também, muitas vezes, quando tem a questão do abuso sexual dentro né, na infância. Isso também acaba distorcendo muito a questão da identidade. E N outras coisas, né? Bullying na escola também é algo que também está muito relacionado à questão da identidade, porque você começa a querer ser alguém que você não nasceu para ser, né? Então, tem muita coisa relacionada e a gente transfere tudo isso para Deus, porque a gente não consegue entender o que Deus realmente quer pra gente. E uma coisa que você falou, que eu super concordo, como que você vai cumprir seu propósito, né? Porque o propósito tem a ver com o outro, não tem a ver com a gente, tem a ver com ajudar o outro. Como que você vai ajudar outra pessoa se você não sabe quem você é? Então, qualquer dificuldade, qualquer coisa que acontecer, qualquer contradição, você vai se perder no meio do caminho, porque você não sabe quem você é. Então, quando você tem essa certeza, você sabe que você está ali não por você, mas sim por Deus. Hoje eu baixei um download do seguinte forma. Eu estava caminhando e eu estava pensando numa coisa. Tantas vezes na minha vida eu procurei ter uma vida santa, mas eu não durava muito tempo. Hoje as pessoas querem, sabe o quê? As pessoas têm um problema. Elas querem ter uma vida santa, mas sem propósito. E aí tá tudo ligado. Eu tinha falado da intimidade, tinha falado do propósito. Quando você acha quem você é, você vai atrás do seu propósito. E o que acontece? Tem um filósofo que eu gosto muito dele, mas ele é polêmico, que é o Olavo de Carvalho. Ele fala o seguinte, um ser humano sem propósito de vida, um ser humano que não acredita numa vida após essa, ele já está fadado ao fracasso. E o que eu vejo hoje pessoas dentro da igreja até, vivendo essa vida, vivendo uma vida o seguinte, que eu não tenho propósito, mas eu quero viver uma vida santa. Eu quero ser um pai melhor, um pai santo. Às vezes pega um propósito, vamos colocar um propósito de ser um bom pai. Mas qual o significado ele colocou nesse propósito? Com base em quê? Vivendo o quê? Pensando numa vida após essa? Pensando em abençoar pessoas? Aí como o cara não faz isso, como a mulher não faz isso, o que acontece? Ela está fadada ao fracasso, não tem constância, não tem disciplina. Então o que acontece? Não você tem precisa raiz, primeiramente organizar a sua vida, tem que ter raiz, tem que ter profundidade, exatamente o que você falou. Tem que ter e aí raiz. uma pessoa dessa não gera autoridade. Porque quem não tem constância, quem não tem disciplina, não gera autoridade nenhuma naquilo que faz. Sim. E olha para você ver que significado maravilhoso que é autoridade. Tem gente que não sabe o que significa autoridade. Autoridade é você permitir que a pessoa ande em segurança no local que você criou. Olha para você ver o que é isso. Autoridade é você permitir ou dar segurança para alguém para caminhar no local que você mesmo criou. Qual segurança os pais têm passado hoje? Qual a semelhança com Cristo que os pais têm passado para os filhos hoje? Para o filho, por exemplo, obedecer o pai, independente se ele estiver perto ou se estiver longe. Não é botar medo no filho, mas é o filho respeitar. Às vezes o pai está trabalhando o dia inteiro e quando ele chega em casa ele é respeitado. É um pai que trabalha às vezes o dia inteiro lá, mas o filho está assim, meu pai é um exemplo para mim. Meu pai é um exemplo porque ele trabalha o dia inteiro. Às vezes eu nem vejo ele, às vezes eu estou dormindo, ele já está acordando, ele está dormindo, eu estou acordando. Mas meu pai é um exemplo para mim. Por quê? Porque não é pelo falar. Não é pelo falar que os filhos aprendem. É pelo agir. E assim somos nós nessa geração. Quais são os pais dessa geração que estão fazendo isso? Que estão não só falando, mas estão agindo. Como eles estão vendo em nós? Do que falando, né? Porque falar, como diz aquele ditado, falar até papagaio fala, né? Só que agora mostrar em atitudes, muitos pais falam, né? Adoram falar, porque você tem que ser assim. Muitas vezes depositam a frustração deles, né, nos filhos. Projeta o futuro deles em nós. Projeta o futuro deles nos próprios filhos, mas o que eles têm feito para, ao invés de falar, eles têm agido? O que eles têm feito, assim, né? Eu vou mudar essa atitude aqui porque eu tô vendo que o meu filho está reproduzindo a minha atitude. Né? E acaba acontecendo isso, que os filhos muitas vezes reproduzem as atitudes dos pais, os defeitos dos pais, porque realmente falta um agir, não só o falar, mas o agir, porque o agir ele move muito mais do que a palavra. Com certeza. Como é que um filho quer, por exemplo, como é que um pai quer que o filho
aprenda uma coisa boa com ele, como ele trabalha, às vezes o pai trabalha o dia inteiro. Às vezes ele tá fazendo para a família, mas aí ele chega em casa, aí ele encosta no sofá, tá morto, né? Aí a mãe fala assim, só lava essas vasilhas para mim, amor. Aí ele fala assim, eu já trabalhei o dia inteiro. Para que eu vou trabalhar? E começa a dividir tarefas e as pessoas ainda não entenderam o que é o verdadeiro significado de servir. O verdadeiro significado de servir a outra pessoa. Não é divisão de tarefa, não. Você acha que sua mulher também não teve que trabalhar? Seu marido também não teve que trabalhar? Isso também acontece com mulheres. Eu trabalhei o dia inteiro. Por que você não faz isso? Claro, o cara tem que ajudar, a mulher tem que ajudar. Mas você não tem que reclamar, não. Às vezes o brinquedo do filho está no chão, você pega. Às vezes a vasilha está lá, você tem um copo lá, você pega. Aí seu filho vai aprender. Rapaz, meu pai, minha mãe, eles são violentos mesmo. Porque eles dão um exemplo aqui em casa. E aí eu vou ressignificar isso, eu vou pegar isso e vou espelhar isso na minha família. Na criação da minha família, na criação da minha casa. Eu vou desejar, né? Ter uma casa abençoada. Sim, e até porque, como se diz, tudo que a gente vê, a gente guarda muito mais do que aquilo que é falado, né? A gente tem, a nossa memória, ela grava por muito mais tempo aquilo que a gente vê do que aquilo que é falado. Bom, a outra perguntinha é como sentir a paternidade espiritual de forma natural? Como é que é a pergunta? Fala de novo. Como sentir a paternidade espiritual de forma natural? De forma natural, você tem que ter intimidade. Por que intimidade? Que intimidade? Como é que você quer aproximar de alguém naturalmente? Vamos pensar uma pessoa normal. Como que você quer... Vamos supor, como é que você quer namorar uma pessoa? Você vai agir naturalmente. Você não vai chegar a pessoa... Você vai chegar a pessoa e falar assim, eu te amo. Não, você não vai fazer isso. A pessoa fica, esse cara é louco, velho. O que é isso? Você vai ter que conviver. Primeiro, você vai ter que aproximar da pessoa, estar no mesmo ambiente com a pessoa. À medida que eu vou falando aqui, quem estiver pegando aí, entenda. Isso é espiritual também. Primeiro, eu tenho que estar no mesmo ambiente que a pessoa. Depois eu vou começar a conversar com a pessoa. Eu vou conhecer mais sobre ela e essa pessoa vai conhecer mais sobre mim. E a gente vai começar a ter um relacionamento. E tendo relacionamento, você tem que aprofundar até ter a intimidade. Então a pessoa fala assim, como que eu vou ter, né? Como é que é a pergunta? Como é que eu vou ter... Peraí, deixa eu subir aqui. Como sentir a paternidade espiritual de forma natural? De forma natural. É tendo intimidade. Como nós vamos ter essa paternidade espiritual de forma natural? Somente. Não é chegando por meio de terceiros, não é para outras pessoas. Às vezes, existem terceiros que vão falar para você, mas a intimidade em si é só você e ele e você. Então, você precisa ter intimidade com Cristo. E até a questão também de, igual você falou, é como se você... Deus, na verdade, ele é nosso pai, mas a gente tem que encarar ele como nosso amigo, né? Sim. Então, assim, é relacionamento, é chegar e falar assim, Deus, tá acontecendo isso. E é engraçado porque muitas vezes as pessoas querem fazer uma oração assim, né? Toda montada, toda cabulosa. Mas não, gente, é assim que eu fazia muito com isso. Seu amigo. Sério? Não, mas eu também. Eu tinha assim, fazia todo o cronograma. Nossa, tem que orar assim. Mas Deus ritual não quer isso. Deus não quer isso. Deus, ele quer um relacionamento de amigo, de amizade, que você chegue nele e fala assim, Deus, e até o dia que você não tiver a fim de orar, Deus, hoje eu não tô a fim de orar, hoje eu tô de saco cheio, aconteceu isso, não tô bem. Isso é intimidade. E, tipo, isso é intimidade. É a mesma coisa de você estar conversando com seus amigos. Então, a intimidade, né, com Deus, com ter, né, receber a paternidade espiritual natural, tem muito a ver com isso. E também outro ponto que para você começar a ter a sua paternidade espiritual bem resolvida é aprender a perdoar. Então, você começar a ver tudo que te incomoda, tudo que te atrapalha, pegar coisas que você trouxe, né, dos seus pais, falar assim, Deus, eu quero perdoar tal pessoa por isso, eu quero me perdoar por isso, trazer realmente o perdão para sua vida e liberar, porque na verdade perdão é uma decisão, não é tipo assim, eu quero perdoar, claro. Não.
você tem que decidir isso todos os dias. Inclusive, tem coisas na minha vida que eu fiquei, tipo, por meses falando pra Deus todos os dias. Deus, eu não consigo perdoar, mas eu decido que eu vou perdoar. Então, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. Então, a gente tem que realmente ser intencional no perdão. E a partir do momento que a gente perdoa, a gente perdoa os outros e perdoa nós mesmos, a gente acaba tendo esse relacionamento mais próximo de Deus. A gente consegue, de fato, estar mais perto dele e ser mais palpável a nossa paternidade. Com certeza, com certeza. O perdão, na verdade, é igual você falou, o perdão é para quem não merece. É Sim. Por isso que o perdão é difícil de dar. Sim. O perdão é difícil de entregar por causa disso, porque ele não é para quem não merece. Então, o que Deus ensina no Pai Nosso? Tem muita gente que ora Pai Nosso aí, não está errado orar o Pai Nosso. Mas tem muita gente que mecanizou o Pai Nosso. E o Pai Nosso, na verdade, é uma oração modelo. Se você, gente, entender o que é a oração do Pai Nosso, você não precisa fazer mais nada além de orar, não. Não tô brincando, tem que agir, né? Claro. Mas olha para você ver. Pai Nosso que está aí no céu. Você já entende a grandeza que ele está. Uhum. Santificado seja o vosso nome. Você glorifica pela santidade dele, para se aproximar com ele. Seja feita a tua vontade. Então você já abriu mão de toda a tua vontade, inclusive, por exemplo, do perdão. Eu não quero perdoar, mas seja feita a tua vontade. Eu vou perdoar porque o Senhor quer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Você só ora pelo pão de cada dia. Perdoar as nossas ofensas, aí você entra no perdão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o que acontece? Antes de pedir perdão por você, você tem que perdoar o outro. Sim. Porque senão não tem perdão para você. Então, você pede perdão pelo outro. Então, às vezes, seu pai, sua mãe, eles te feriram. Uhum. E às vezes projetaram o futuro deles em vocês. Às vezes chegaram e falaram assim, nossa, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você vai passar no concurso, você vai fazer uma faculdade, tal, não sei o quê. E aí a escola aumenta isso ainda mais. Aí você chega na igreja, às vezes a igreja aumenta isso ainda mais por falta de conhecimento. E o que acontece? Chega ali que você fica frustrado. Você fica frustrado. Mas aí, depois de tudo isso acontecer, você reconhecer isso, você fala assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe por isso ter acontecido, a culpa é da minha professora que fez isso comigo. Não. A partir de agora, você tem que pegar e falar assim, opa, isso aconteceu, mas é aprendizado. Sim. A partir de agora, eu vou perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar a minha professora, perdoa quem for, porque você é pai dessa nação, então você precisa se perdoar. Eu, por exemplo, eu fiz uma faculdade de Direito, me formei, mas no final da faculdade de Direito, com notas excelentes até, nunca tomei um pau, mas notas excelentes, porque eu vi que isso não era para mim. Mas por quê? Porque a faculdade, de alguma forma ou outra, a sociedade te impõe. Sim. A sociedade fica assim, você tem que formar, você tem que ter um diploma, você tem que ter aquilo, você tem que ter isso. Então a escola nunca te ensina, e os pais de antes nunca vão te ensinar o seguinte, você pode ser dono de faculdade, né? Você Sim. pode ser chefe dos médicos, chefe dos engenheiros, você não vai aprender isso. Não. E o que acontece? Aí você quer colocar essa culpa em alguém. Não, você ainda tem momentos, você ainda tem prazo para poder melhorar isso, para poder mudar isso. Então Exato. Você precisa agora ressignificar essas coisas e começar a agir. Sim, até uma parábola que tem na Bíblia que eu acho muito legal e que é super relacionada à questão de paternidade, né? É a questão da parábola do filho pródigo, né? Que o Sim. filho, ele pede pro pai que ele quer toda a herança dele e vai, né? Curtir a vida, faz o que tem que fazer e aí perde tudo e volta. Só que quando ele volta, ele fica meio receoso, né? Tipo, nossa, e agora? E o pai dele, ele recebe, né? De braços abertos, com festa, com tudo. E o filho se sente amado, enfim. Então, Deus, ele é assim com a gente. Ele recebe, por mais que a gente saia, por mais que a gente, né, saia de perto dele, que a gente faça coisas erradas, que a gente peque, ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Com certeza. E também tem o outro lado da moeda, né? Tem o lado da moeda do filho que ficou, que também Sim. se sente rejeitado, porque ele fala assim, poxa, eu tô aqui fazendo tudo e não recebi nada. Não tô recebendo nada. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Eu não sei você, mas eu já fiz várias vezes. Falei assim, nossa Deus, eu tô aqui fazendo tudo certinho, jejuando, indo na igreja de segunda a segunda, lendo a Bíblia, lendo devocional. Tô te pedindo isso, o Senhor não dá. Agora deu pra aquela lá que não faz nem um mês que tá na igreja.
Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente se sente como o filho que ficou, o filho mais velho. E a gente tem que Deus entender que ele não está atrelado ao tempo. não. Se você chegou agora, nós estamos no mesmo patamar. Sim, né? Então nós temos que entender isso. Pelo amor de Deus, ele é independente se tá 10 anos dentro da igreja, se você tá 1 ano, se você tá 1 mês, Deus ele vai te amar incondicionalmente, independente da sua situação. E ele sempre isso é um amor de pai, né? E isso é um amor de pai. O amor de pai é igual com todo mundo. Ele não ama um mais do que ama o outro. Sim, com certeza. E assim, até quando a gente aceita essa questão da paternidade, a gente começa a ver muitas coisas, a nossa ótica muda, né? A ótica de abundância, a ótica de nossos relacionamentos, porque quando a gente entende quem a gente entende que a gente tem um pai acima de nós, a gente começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, a gente começa a ter compaixão, a gente começa a ter empatia pelas pessoas e até mesmo pelos nossos próprios pais. Quando a gente entende quem a gente começa a falar assim, meu, isso que ele faz tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Isso que ele tá me falando tem a ver com a história dele, não tem a ver com a minha história. Porque eu já ressignifiquei a minha história. Eu já entendi quem eu sou, já encontrei a minha identidade. Então, assim, você receber de fato a paternidade é muito lindo de ver, inclusive a nossa transformação quando a gente recebe a paternidade, né? É nítido, eu brinco que parece que a gente tem, até o brilho do olho muda quando a gente entende de fato quem a gente é, as nossas atitudes e a gente acaba conseguindo transbordar isso para as outras pessoas. Até a questão das pessoas olharem para você e sem você abrir a boca, as pessoas falam assim, nossa, você tem algo diferente dentro de você. E realmente, quando as pessoas enxergam isso, é porque você já entendeu quem você é, você aceitou Deus na sua vida, você aceitou a sua paternidade. E aí você começa, sem ter que falar, exalar o amor de Deus, né, por onde você vai. Exatamente. Então, assim, como não ver essa conexão entre o pai que está no céu e os pais que estão na terra? É inevitável, é inevitável. Você pegar, existe a semelhança entre eles é absurda. Olha para você ver, o que José, eu gosto muito de citar o exemplo de José, que José, esse exemplo é perfeito. Sim. José, por exemplo, quando ele era novo, ele sempre falou, eu sonhei que meus irmãos iam se curvar diante de mim. O Senhor já me mostrou que eu vou reinar, que eu vou governar. E o pai sempre falou, não, você vai governar mesmo. Estava na cabeça de José que ele ia governar. Ele nunca teve um pai para virar para ele e falar assim, rapaz, para de fazer esse trem. Não, eu sei da promessa. Jacó era assim, eu sei da promessa, que a promessa que fez para mim, eu sei que a promessa é para você também. Eu sei que a promessa vai vir de Raquel. Então eu sei que a promessa é com você. Então o pai sempre botou pilha naquilo ali. Sim. E a palavra fala o seguinte, que quando ele foi preso depois dessa da esposa de Potifar, a palavra fala o quê? Eu faço questão das pessoas olharem isso depois, dar uma lida lá. E José, mesmo na prisão, ele era próspero. Sim. E aí que tá a pancada. Como que uma pessoa próspera pode estar dentro da cadeia? Como que uma pessoa dentro da cadeia pode ser próspera? Uma pessoa presa. Porque tem a ver com o propósito, né? Claro. E outra, é porque, na verdade, o propósito está atrelado à prosperidade pelo seguinte, porque prosperidade você está em poder dizer sim, mas também poder dizer não. A prosperidade é você poder dizer sim para o seu filho, por exemplo, pai, eu posso comprar um videogame? Pode, filho. Ou eu quero viajar? Estou falando financeiramente. Sim. Mas também você dizer não, às vezes. Financeiro, né? Claro, a prosperidade, muitas pessoas ligam a prosperidade com financeiro, mas na verdade a prosperidade ela não tem a ver só com financeiro. Ela vai muito além, vai com a sua liberdade, né? Exatamente. Só que as pessoas têm medo de falar dessa prosperidade financeira. E não precisa ter medo, você foi feito para reinar nessa terra aqui. Nós fomos feitos para reinar nessa terra. Então não tem o porquê falar de prosperidade, de não falar dessa prosperidade financeira. Sim. Só que nós temos que entender que existem 11 áreas na nossa vida. E aquele que é próspero, ele é próspero socialmente. Onde ele chega, ele bota a mão, Deus abençoa. Eu não estou falando só de prosperar financeiramente, estou falando onde você bota a mão, as coisas começam a acontecer. As pessoas que você fala, as pessoas que você ensina
porque você é pai dessa nação, quando você faz isso, as coisas acontecem. É na sua igreja, as pessoas olham para você e falam assim, esse cara é diferenciado, essa menina é diferenciada. Mas quando você sai, as pessoas olham você na rua e falam assim, ela é diferenciada. Olha a forma que ela trata as pessoas, olha a forma que ela age no trânsito, olha a forma que ela age dentro do serviço. Por quê? Porque você é pai da nação. E o pai da nação, ele tem que dar exemplo a todo tempo. É uma função muito difícil ser pai, gente. Sim. Porque o que acontece? O pai está ali dentro com o filho, dentro de casa, ele tem que dar o exemplo. E o filho olha as atitudes dele. E não tem como você abrir mão de filho, não. O filho está ali. Até você morrer, vai estar ali. Independente se você vai morrer antes ou se ele vai morrer antes. Ele está ali até a morte. Então, quer dizer, é um exemplo sempre. E outra, o pai, ele dá a vida pelo filho. Aí você pega o pai espiritual. Olha o que Cristo fez. Cristo, aí eu vou falar um negócio polêmico aqui. Cristo não morreu por nós não, tá? Cristo morreu pelo Pai, por amor ao Pai. Mas o Pai, por amor da criatura dele, deu seu único filho. Pega isso aí. Sim, por amor à criatura dele, ele deu seu único filho de verdade para morrer por nós. Então, sim, olha que nível de paternidade que ele chegou, né? É como se você pegasse um filho adotivo, desse o seu filho único de verdade para abençoar o seu filho adotivo. Sim. Por quê? Porque ele ama da mesma forma. Então os pais têm que se espelhar nesse pai maravilhoso. Esse pai que dá a vida pelo filho, esse pai que serve o filho de dia e de noite, que não dorme, não tosqueneja. É o pai que está ali sempre para corrigir, mas também está sempre ali para perdoar. Está sempre ali para falar assim, meu filho, pode retornar que eu ainda te amo. O filho, por exemplo, que você falou, o filho pródigo. O outro filho, o que ele falou? Ele não só se sentiu rejeitado, é pior. Ele ficou triste porque abençoou o outro irmão dele. Sim. E ele falou assim, você não matou um bezerro para mim, nunca matou um bezerro para mim, matou só pro meu irmão. O pai falou assim, mas isso aqui tudo é seu. Você tava tudo ali, era só ele pegar, né? Sempre foi dele. Tem muita gente, às vezes, dentro da igreja, achando que tem intimidade com Deus, e não usufruiu de nada que ele tem. Tá preso dentro de uma caixinha, assim, ó. E Deus tá falando assim, querido, querida, tudo isso aqui é seu, é só você usufruir. O que é um carneirinho? O que é um dinheirinho a mais na conta, sendo que você tem uma família próspera? O que é um dinheirinho a mais na conta, sendo que você tem uma família abençoada, tem saúde? Entendeu? Então, às vezes a pessoa olha uma coisinha só, mas não entende o que esse pai tem para dar para nós, né? E aí a gente bate, né, com a questão da religiosidade. Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem usufruir daquilo que Deus de fato tem para você por conta da religiosidade. Porque vive preso numa lei, numa regra que não existe. Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chamou para pregar o amor de Deus na vida das pessoas. E aí você quer, né? Nossa, eu quero ser o certinho, quero... E aí você não consegue, de fato, ter um relacionamento. Você, de fato, não consegue acessar as coisas que Deus já liberou para você. Porque Ele já liberou todas as bênçãos. Claro. Falta você acessar elas. Tudo que... Como é que eu falo? A gente não vai criar nada, né? Tudo que nós temos de recurso já está aqui nessa terra. Sim. E às vezes as pessoas não entenderam isso ainda. Entenderam que todos os recursos, todas as invenções... Não tem invenção não, gente. Deus já deixou tudo aqui criado. Ou você vai modelar alguém, ou você vai ter intimidade suficiente para Deus te revelar algo que ninguém ainda viu. Mas tá tudo aqui já. Tá tudo aqui já. E quando que nós vamos conseguir fazer isso e nós vamos começar a prosperar? Nós vamos começar a crescer. É quando nós começarmos aí aquela pergunta que foi feita lá. Quando nós tivermos intimidade com Cristo. Sim. Só tendo intimidade com Ele, olha para você ver, só tendo intimidade as coisas se revelam. Eu levei uma mensagem há um tempo atrás na igreja e eu estava falando sobre a intimidade dos discípulos. O que acontece? A multidão ficava de um lado da margem, olhando Jesus operar milagre. O que acontece? A única coisa que elas viam era Deus operando na vida das pessoas e às vezes na dela. Às vezes uma cura, não sei o quê. Mas ele falava com os discípulos assim, passa para o outro lado da margem. Porque do outro lado da margem, o que acontece? Do outro lado da margem, você tem intimidade com ele. Além de você ver ele operando milagre,
você está ao lado dele com intimidade e você vê a necessidade da multidão. Nós temos que começar a orar para pular para o outro lado da margem. Nós temos que parar de ser multidão e começarmos a querer ser discípulos, abençoando as outras pessoas e ver a necessidade da multidão. É só parando de ser multidão que nós vamos ver a necessidade da multidão. Sim. Olha Jesus, por exemplo, no final. Jesus, no final da sua carreira, o que ele fez? Além dele ter os discípulos, ele virou e falou assim, eu estou sofrendo muito, vem orar comigo. João, Pedro, ele chamou aqueles que eram mais íntimos do que os outros discípulos. Mas só existiu um discípulo que deitou no peito dele, que era João. Então, quer dizer, a cada dia nós temos que conseguir e tentar a ser mais íntimo dele. Deixar de ser multidão para ser discípulo, para ser um discípulo mais íntimo, para ser um discípulo que escuta aquilo que está no coração de Deus. Mas é essa a necessidade. E deixar de ver, né? E começar a viver os milagres. Deixar de ver as pessoas. Essa frase é simples e perfeita. Sim, então acho que é muito importante isso, realmente que você falou, a gente deixar de ser a multidão, deixar de ver e passar a viver. Como se diz, tem muita gente que olha assim e fala assim, acho lindo, né, o milagre que aconteceu, mas você pode ser o agente de Deus a fazer milagres na vida de outras pessoas, né? Então, é a questão da desculpa, né? Quem é bom dar desculpa, não é bom em mais nada. Até quando você vai deixar de... vai começar a arrumar desculpas para não ter mais intimidade com Deus. Eu não tenho tempo. Gente, tomando banho, ora dirigindo. Tem tantas formas de você orar, tem tantos lugares para você orar, né? E muitas vezes a gente acaba arrumando desculpas e colocando tantas coisas na nossa agenda e a gente esquece de colocar, de fato, Deus na nossa agenda. A gente esquece de colocar assim, preciso ter um tempo com Deus, preciso fazer um jejum, preciso ter uma intimidade com Deus, né? E a gente acaba, com a correria do dia a dia, coloca tantas coisas na frente e Deus sempre fica para trás. Mas Deus, na verdade, ele precisa vir na frente, né? Ele precisa estar à frente de tudo, porque onde você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então, ter esse tipo de segurança, né? Se você, por exemplo, der, ao seu pai que está no céu, só um restinho do seu tempo, ele vai te dar um restinho de bênção. Sim, com certeza. Quanto mais intimidade você tiver, quanto mais busca você tiver, quanto mais você ofertar a sua vida a Deus, mais bênção você vai ter. Não é uma barganha, mas é por questão de intimidade. Quanto mais você acessar, mais você vai conhecer. É como se você estiver dentro de um quarto e você olha aquele quarto e fala assim, rapaz, essa vida aqui já tá boa pra mim. Aí ele te mostra que não é só o quarto, é a casa. Aí você começa a conhecer a casa. Mas aí você abre a porta da casa e vê uma cidade. O que acontece? Cada vez você está conquistando mais, cada vez você está vendo mais. E quanto mais você acessar, mais você vai conhecer, mais você vai ter de Cristo. É verdade. Faltam 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode mandar aí, tá? Eu queria também deixar como uma dica de leitura um livro que mudou minha vida e tem muito a ver com o que a gente está falando, que é esse aqui, Paternidade Bem Resolvida. Ele é do pastor Fabiano, que é lá da Igreja da Cidade, que é a igreja que eu sou membro. É muito bom, ele fala muito sobre essa questão do afastamento dos filhos com os pais, de como a gente voltar a ter essa intimidade com os nossos pais da terra e nossos pais também, e o nosso pai no céu. Fala também sobre como a questão do abuso sexual, ele te afasta de Deus, ele te afasta dos seus pais. Algo também que é muito interessante, que ele fala, é a questão de como você se afasta. Primeiro você se afasta dos seus pais emocionalmente, depois você se afasta fisicamente. O que quer dizer isso? Muitos adolescentes optam por estudar fora, porque não aguentam a pressão que tem dentro de casa, porque não aguentam conviver com os pais. Então, isso fica até de alerta, tanto para filhos quanto para pais, que muitas vezes esse rompimento, a necessidade de sair de casa, está muito ligado muitas vezes a isso, porque já teve um rompimento emocional. Muito bom. Eu quero finalizar aqui fazendo um apelo
Olha os meninos aí. Manda um alô pro grupo dos mitos aí, por favor. Estou mandando um alô aí. Esse fica toda vez eles falam isso. Mas eu vou deixar aqui finalizar, mais recapitulando aquilo que eu já tinha falado, e fazer um apelo para essas pessoas que estão escutando agora. Se você é filho, se você é pai, peça perdão hoje. Não deixe para amanhã, não, porque amanhã você vai esquecer essa live aqui. Vai lá, manda. Se você não está perto do seu pai, se você não está perto do seu filho, manda uma mensagem para eles. Fala assim, ó, pai, eu te perdoo. Aí você vai falar assim, ah, mas foi ele que me feriu. Então você não entendeu nada da live que nós falamos aqui hoje. Exatamente. Porque, na verdade, o perdão é para quem não merece. O perdão é para quem não merece. Então vocês têm que entender o seguinte, você vai entregar esse perdão mesmo não querendo. E outra, se você falar assim, ah, me perdoa, a pessoa falar assim, é bom mesmo que você pede perdão. Você vai ficar caladinho e vai falar assim, Senhor, tira esse ódio do meu coração, tira essa raiva do meu coração, eu preciso disso. Sabe por quê? Porque com ódio, com rancor, você não rompe barreiras. E principalmente com questão de pais e filhos. Se você não romper essa dificuldade com seu pai, com sua mãe, você não consegue ter intimidade com aquele que está no céu. Isso é claro, isso é óbvio. Não adianta você falar comigo que você é um servo de Deus, que você é abençoado, se você tem problema com seu pai. Pelo menos tira esse cargo da sua consciência, esse peso da sua consciência, esse trauma, esses bloqueios, né, que são chamados de crenças limitantes. Tem muita gente que tem muita crença limitante, a crença religiosa, que você não pode prosperar, que já tá bom aquilo que Deus te deu, convive só com isso. É crença limitante da escola, falando que se você não tiver um diploma, você não é nada. É crença do seu pai, falando que muitas vezes, e da sua mãe, falando que se você não tiver um diploma, se você não se casar, não sei o que, você não é ninguém. Largue essas crenças limitantes, ressignifique a sua vida, peça perdão a quem precisa ser perdoado e também para quem não precisa ser perdoado. Eu estou te desafiando hoje, falando isso aqui, ao vivo. Pega o seu celular se você estiver longe, pega o seu celular se você ainda é um orgulhoso, porque o orgulhoso é a pessoa mais egoísta que existe no mundo. Pessoa orgulhosa é pessoa egoísta. E o egoísmo vai te levar para o inferno. Estou falando aqui bem forte para você. Então faça isso hoje. É o apelo que eu faço aqui hoje, já agradecendo mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. E quem, né, às vezes precisa liberar perdão para alguém que não está mais na Terra, escreva isso num papel, ore, coloque diante de Deus e queime o papel. Mas queime como um símbolo de que você realmente está disposto a perdoar aquela pessoa. Sabe? Claro. Porque o perdão é um veneno que você toma, é como se fosse um veneno que você toma esperando a outra pessoa morrer. A falta do perdão, na verdade, né? Você fica ali com aquele negócio remoendo dentro de você, achando que a pessoa vai morrer, mas a pessoa às vezes nem sabe. Então, assim, libere perdão para quem você precisa liberar perdão. Peça perdão para quem você precisa pedir perdão e tire realmente o fardo de cima de você e viva o melhor que Deus tem para sua vida. Viva de fato uma vida em Deus, uma vida de paternidade bem resolvida. Exatamente. Davi, muito, muito obrigada pela sua disposição. Obrigada por esse tempo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu vou deixar a live salva para vocês poderem enviar para aquelas pessoas que não viram, porque eu acho que vale muito a pena essa live. Tamo junto até depois do fim, né? Essa que é a frase da nossa vida. A gente se conheceu lá no Pablo Marçal, vimos a live, acompanhamos, aprendemos muito com aquilo que ele tem nos ensinado. E essa técnica que você falou é até uma técnica de programação neurolinguística, hein? Se você não estudou isso, você já aprendeu já. É uma técnica que se usa, uma técnica muito eficiente. É você pegar, escreve num papel. Muitas vezes você vai escrever isso e vai chorar escrevendo isso. Senhor, perdoa. Você vai falar nem pro Senhor, nem para Deus, não. Você vai falar direto. Ó, fulano de tal, eu te perdoo por isso, por aquilo. Muitas vezes eu achei que era eu que precisava ser perdoado, mas eu tô te perdoando agora. Vai escrevendo tudo. Pega isso, joga longe, queima, tá? Porque eu tenho certeza que isso é tudo mental, tá? São bloqueios mentais. E você faz isso, você já desbloqueia. Mas faz isso de coração. Essa técnica que falou é uma técnica muito boa. E agradecendo pelo convite, que Deus também abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Vocês merecem que transbordem pessoas. Que assim como você, eu aconselho quem está
assistindo agora, que também transborde na vida de outras pessoas. Vocês precisam fazer isso, gente. Não fica pensando em dinheiro, não fica pensando em crescimento profissional, não fica pensando em nada que seja só para você. Não seja individualista, porque o individualista também é um egoísta. E você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz com isso. Mas pega isso para a sua vida e fala assim, Senhor, eu quero ser próspero nas 11 áreas da minha vida. Mas eu primeiro quero transbordar nas pessoas para depois ser abençoado. Primeiro os outros, depois eu. E aí sim você vai ter uma vida de gratidão a Deus e uma vida abençoada em Deus. Amém, Davi. Beijo. Fica com Deus. Fique com Deus. Vai falando. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.